O corredor dos tornados, lar de 30% dos tornados dos Estados Unidos desde 1950 e está se movendo. Essa mudança pode ser um verdadeiro desastre para as pessoas que vivem em seu caminho. Ainda pior, significa que um novo tipo de super tornado pode estar surgindo. Vou explicar tudo neste vídeo. Fique por aqui. Então, o que é o corredor dos tornados e por que ele está onde está? No final do século XX, o corredor dos tornados se concentrava nas grandes planícies, principalmente em Oklahoma e no norte do Texas, até esse padrão mudar. Mas por que os tornados se formam nessa região? Simples. As grandes planícies ficam onde o ar frio e seco colide com o ar quente e úmido, sob as condições certas. Esse choque produz tempestades rotativas, chamadas supercélulas, o tipo mais propenso a gerar tornados. Com forte cisalhamento do vento, essas tempestades rotativas podem se intensificar e gerar tornados repetidamente pelas planícies. Se o céu da sua região parece dramático, inscreva-se no canal. Vou explicar o que está acontecendo. Outros países também têm tornados, mas nenhum outro lugar tem esse fluxo constante de tempestades vindo do Golfo como os Estados Unidos. E é por isso que a verdadeira zona de perigo importa quando ela começa a se mover. Meteorologistas do leste notaram que o corredor dos tornados está se movendo para leste entre 600 e 800 quilômetros. Os tornados estão se tornando mais frequentes em áreas como o leste do Missouri e Arkansas, oeste do Tennessee e Kentucky, e norte do Mississippi e Alabama. Por que o corredor dos tornados está indo para o leste? Com a umidade do Golfo avançando para o interior e tempestades favorecendo o vale do Mississippi, os ingredientes que antes se alinhavam nas planícies agora colidem mais a leste, criando condições favoráveis a tornados em outro local. Essa mudança começou a ganhar manchetes em 2011. Um super surto de tornados atingiu o Alabama, o Mississippi e o Tennessee. Foi um dos alertas mais claros sobre tornados na história moderna. E não se trata apenas de eventos raros, os dados comprovam. Desde a década de 1990, a atividade de tornados migrou constantemente para o leste, com o sudeste agora registrando uma parcela muito maior do que há décadas. 2025 tornou essa mudança impossível de ignorar. Não porque tornados nunca tenham ocorrido fora das planícies antes, mas porque o agrupamento continuava aparecendo nos mesmos corredores do leste, repetidas vezes. Mas espere, tem mais. A mudança não só altera onde os tornados ocorrem, mas também o que acontece quando eles surgem. Sim, tornados sempre ocorreram fora do corredor tradicional, até em locais inesperados, mas geralmente eram casos isolados. O que está acontecendo agora parece mais um padrão de longo prazo, e isso é importante, porque o Sudeste não tem apenas tornados, tem tornados e pessoas, mas aqui está a parte que as pessoas não percebem. Ao ouvir que o corredor dos tornados está mudando, muitos pensam nos tornados indo para o leste, como uma faixa precisa no mapa. Mas isso não é apenas uma mudança geográfica, é uma mudança populacional. O corredor tradicional dos tornados era perigoso, mas em sua maioria formado por fazendas, pequenas cidades, rodovias e baixa densidade populacional. Confira o novo corredor surgindo a leste do Mississippi. Um tornado nas planícies já assusta, mas em uma área metropolitana lotada é catastrófico. E isso é um desastre com muitas vítimas prestes a acontecer no novo corredor dos tornados, que atingem áreas metropolitanas inteiras, não apenas uma cidade. Em planícies, um tornado é visível a quilômetros pelas terras abertas. O céu escurece, o horizonte muda, o funil se torna óbvio e as pessoas podem ter mais distância e tempo para reagir. Nas planícies, tornados atravessavam terras abertas, mas mais a leste, essas mesmas tempestades atingiam subúrbios densos, transformando o vento em destroços e apagões e atingindo pessoas pegas ao ar livre. Um grande tornado em um corredor metropolitano pode destruir milhares de estruturas. E o pior é que essa mudança facilita para que um único dia de surtos afete várias cidades na mesma linha de trajeto. Você não enfrenta apenas uma cidade atingida, mas uma sucessão de comunidades impactadas, cada uma consumindo recursos de emergência e dificultando a resposta à seguinte. O novo corredor é mais populoso e conectado. Assim, quando tornados passam, os danos vão além de seu trajeto. E isso não é teórico, já está acontecendo.
E isso cria vários problemas. Um dos maiores é a época. Tempestades supercelulares ocorrem mais cedo, o calor chega antes e o sudeste fica instável por mais tempo. A alta temporada de tornados era de maio a junho nas planícies do sul e de junho a julho nas do norte. Perto da costa do Golfo, tornados podem surgir mais cedo na primavera, pois o ar aquece mais rápido. E agora, os cientistas estão vendo condições favoráveis para tornados aparecerem já no final de fevereiro e início de março. Em alguns anos, uma temporada mais longa significa mais dias com tornados. Mais dias com tornados significa mais chances de múltiplos surtos, e múltiplos surtos significam cansaço. Não só para os serviços de emergência, mas também para o público, porque se as pessoas ouvirem alertas com muita frequência, o instinto pode se tornar atrasado, cético ou até mesmo lento. Esse é um dos maiores riscos ocultos da deslocamento para o leste. Tornados agora fazem parte do ruído de fundo em locais que nunca consideraram essa ameaça ao serem construídos. Vamos discutir por que o deslocamento do corredor dos tornados para o leste aumenta a mortalidade. O sudeste dos Estados Unidos e o meio-oeste oriental são mais populosos do que o norte do Texas, Oklahoma e Kansas. Eles também têm muito mais centros urbanos. Só Nashville, no Tennessee, tem uma população metropolitana de mais de 2 milhões, e Atlanta, que fica perigosamente perto do coração do Dixie Valley, tem uma população metropolitana de cerca de 6,3 milhões. Todas essas cidades significam mais casas, mais lojas e mais pessoas, tudo no caminho de um tornado, e isso multiplica o perigo rapidamente. O surto de tornados de 2011 continua sendo um dos mais mortais e destrutivos deste século, até agora. Tornados devastaram o sudeste, com centenas de mortes e milhares de feridos, e essa é a principal diferença entre o antigo corredor de tornados e o novo. Nas planícies, um tornado pode cruzar áreas rurais e ser histórico, mas menos pessoas podem ser afetadas. No sudeste, as chances aumentam. Esses tornados atingem diretamente bairros, conjuntos de apartamentos, subúrbios densos e infraestrutura metropolitana. Então, mais tornados no lugar errado se tornam catastróficos. Mas isso é só parte da história. Sobreviver ou morrer depende não só da força do tornado, mas da estrutura em que você está durante sua passagem. Em 2005, um tornado F3 devastou o Eastbrook Mobile Home Park, perto de Evansville, Indiana. Casas foram viradas, achatadas, e outras não apenas desabaram, elas simplesmente desapareceram. Imagine essa vulnerabilidade. Mas ampliando para toda a Dixie Valley, o Mississippi tem uma das maiores concentrações de casas móveis dos Estados Unidos. Louisiana, Alabama e Arkansas também estão entre os primeiros. Em outras palavras, muitos dos estados que agora estão no centro do corredor de tornados em mudança possuem o tipo de moradia menos propenso a sobreviver aos ventos de tornados. Então, essa mudança não significa apenas que os tornados estão atingindo mais pessoas, significa que os tornados estão atingindo mais pessoas, vivendo em estruturas que falham mais rápido, gerando um segundo problema de desastre. O acesso a abrigos contra tornados, abrigos subterrâneos e salas seguras reforçadas é mais comum em muitas áreas do tradicional corredor de tornados. A ameaça é compreendida há gerações, é esperada, faz parte da arquitetura. Mas o Sudeste tem muitas áreas onde essa expectativa nunca existiu na mesma escala. Quando o risco de tornados cresce, a região deve se adaptar rapidamente, mesmo sem tempo, dinheiro ou infraestrutura para isso. E mesmo depois da vulnerabilidade das moradias ainda piora. Porque o Dixie Valley possui fatores ambientais que tornam os tornados mais difíceis de ver, escapar e sobreviver. O Sudeste é fortemente arborizado com vegetação densa e terreno ondulado. Isso significa que a visibilidade é pior. Você nem sempre vê um tornado vindo a 16 quilômetros de distância. Você só vê quando ele já está perto, né? Ou nem chega a ver. As árvores não só bloqueiam a visão, mas também viram destroços. A maioria das mortes por tornados ocorre pelos destroços, não pelo vento. Em áreas densas, a tempestade é ainda mais letal, simplesmente porque há mais coisas para serem lançadas. E aí vem o problema do terreno e do deslocamento. Em áreas planas, as pessoas têm mais visibilidade e opções para fugir de uma tempestade se houver tempo. Em regiões arborizadas e montanhosas, o tornado pode ficar oculto, pois estradas sinuosas, desníveis e árvores bloqueiam a visão. A tempestade pode surgir atrás de obstáculos do terreno que você não vê,
aumentando o risco de pessoas serem pegas do lado de fora, na estrada ou em abrigos inseguros. Bem quando os tornados do Dixie Valley têm mais chances de acontecer, muitos deles também ocorrem à noite. Essa região pode ter clima instável à noite, com fluxo de umidade do Golfo persistindo após o anoitecer. Além disso, a temporada de tornados aqui geralmente começa mais cedo no ano, quando os dias são mais curtos, então os tornados têm mais chances de acontecer enquanto as pessoas estão dormindo. Isso é importante porque tornados noturnos são muito mais mortais. As pessoas não olham para o céu, não verificam a previsão do tempo nem prestam atenção aos alertas, podendo só acordar quando os danos já começaram. À noite pode ser mais difícil entender a urgência dos alertas. Se um alerta no celular te acorda, você tem segundos para entender o que aquilo significa, onde você está, para onde deve ir. Muitas pessoas perdem um tempo precioso só para se situar, e em muitas casas, especialmente casas móveis, nem existe um lugar seguro para onde ir. Mesmo com pessoas acordadas e atentas aos alertas, há outra ameaça que esconde tornados diante dos olhos. O Sudeste é propenso a tornados envoltos por chuva. Isso ocorre quando um tornado surge em uma tempestade com muita chuva, ficando escondido atrás da cortina de chuva. Às vezes, esses tornados não são visíveis a olho nu. Chuva, neblina, escuridão e cobertura florestal se combinam em um problema mortal. Você não sabe onde o tornado está até que ele já esteja em cima de você. Isso se torna uma questão direta de sobrevivência, porque muitas pessoas reagem visualmente. Então, os meteorologistas dependem do radar para confirmar se o tornado está realmente lá, o que seria ótimo se a cobertura do radar fosse perfeita, mas em partes do Sudeste simplesmente não é. Mesmo com o radar, alguns tornados permanecem escondidos até o último momento e esse atraso pode ser fatal. Esses pontos cegos não estão só em áreas rurais vazias, mas também afetam cidades e vilarejos. Quando os alertas chegam tarde, falta tempo para as pessoas irem a um abrigo. Tornados não te dão 1 hora, às vezes nem mesmo 10 minutos, e esses minutos perdidos mudam tudo. Menos pessoas se abrigando significa um número maior de mortes. Autoridades pressionam por melhores radares e nova cobertura, enquanto alguns estados tentam eliminar pontos cegos. Ainda assim, grandes centros podem ter cobertura irregular. Em março de 2023, um tornado perto de Charlotte danificou mais de 200 casas e feriu várias pessoas. E em junho do mesmo ano, um tornado destruiu uma casa móvel e matou a mulher de 54 anos que estava dentro dela. Esse radar vai ser vital, porque há outro problema assolando o novo corredor de tornados, e é um que só está piorando: a intensidade dos tornados. Não estamos apenas vendo mais tornados, talvez comecemos a ver tornados maiores também. E é aqui que aquela ideia do super tornado volta. Porque quando a maioria ouve essa expressão, imagina um tornado monstruoso mais forte que tudo já registrado. Mas o verdadeiro medo é outro. Em vez de um tornado, você pode ter vários tornados fortes no mesmo dia, às vezes no mesmo corredor, com trajetos longos, alertas sucessivos em rápida sequência e danos espalhados por vários condados. Não é só a velocidade do vento que torna isso tão extremo, mas também a rapidez com que o desastre se multiplica, e esse novo corredor de tornados é o pior lugar para isso. Mais pessoas, subúrbios mais densos, mais casas móveis, mais árvores e pouca visibilidade, mais tempestades noturnas e cobertura de alertas mais fraca em alguns lugares. O resultado é um desastre de tornado que se comporta menos como um único impacto e mais como uma paralisação regional. É assim que desastres de tornados se transformam em catástrofes de longo prazo. E é exatamente por isso que um corredor de tornados mais populoso é uma mudança tão perigosa. Agora, vamos relacionar isso à pergunta comum: os tornados estão realmente ficando maiores? Para entender a intensidade, vamos dar uma olhada na escala Fujita aprimorada, um sistema de medição para tornados baseado na velocidade do vento e nos danos causados. A escala vai de F0 a F5 tornados, e F0 são considerados bem fracos. No geral, tornados F5 são catastróficos, capazes de arrasar casas bem construídas, arremessar veículos e destruir infraestrutura em segundos. E mesmo que a escala pare no F5, os ventos dos tornados podem potencialmente ultrapassar essa categoria. Mas é o seguinte:
Não é preciso um tornado EF5 para causar muitas fatalidades. Imagine uma região mais populosa, com moradias frágeis, baixa visibilidade, tornados noturnos, tempestades envoltas em chuva e cobertura de radar irregular. Um tornado que não seja o mais forte possível ainda pode se tornar um desastre lá. E é por isso que a ideia do supertornado não se trata apenas da velocidade dos ventos, mas sim de todo o conjunto. O tornado, o momento, a visibilidade, as moradias, o tempo de aviso e quantas pessoas estão no caminho. Por isso, o deslocamento do corredor dos tornados para o leste é grave em alguns locais. O aviso chega tarde e não há para onde ir. Porém, o motivo não é o clima, mas sim os recursos. Há outro fator que torna essa mudança ainda pior. Alguns dos estados que enfrentam o maior risco também estão entre os mais pobres dos Estados Unidos. Em 2024, Mississippi, Arkansas e Alabama estavam entre os 4 estados com o menor PIB per capita do país. Virgínia Ocidental era o 4º. A pobreza importa aqui porque afeta tudo. Isso significa que os estados têm menos recursos para responder a desastres e surtos de tornados. Mas também quer dizer que têm menos recursos para se prepararem desde o início. Não apenas casas mais mal construídas, mas também estados menos propensos a financiar e implementar sistemas de alerta, abrigos, programas de preparação para desastres e códigos de construção. Seja porque não tem muito dinheiro para isso, ou porque tem um histórico de não gastar muito com a preparação para emergências do estado. Quando tornados atingem áreas com menos recursos, os impactos podem ser mais letais e os danos persistem por mais tempo. Em regiões mais ricas, a recuperação geralmente é mais rápida porque existe infraestrutura para responder. Em regiões mais pobres, os danos permanecem e as pessoas continuam deslocadas. A falta de recursos e financiamento significa que, quando Dixie Alley for atingida por mais desastres, haverá pouco que os moradores possam fazer para se preparar ou até mesmo serem avisados. No fim das contas, não importa se os tornados em Dixie Alley ficam maiores, mas tornados em um lugar com mais pessoas significam mega desastres de qualquer forma, e em Dixie Alley, eles já estão aqui. Obrigado por me acompanhar hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações, isso realmente faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no MapPack.